Você já imaginou o que aconteceria se um dos homens mais famosos do Brasil deixasse uma carta que revelasse segredos capazes de mudar tudo? O que o país acreditava saber sobre ele? Dizem que o silêncio pode falar mais do que 1000 palavras. E foi exatamente isso que aconteceu quando Silvio Santos, o eterno comunicador, decidiu escrever algo que jamais seria dito em público. Um desabafo sobre o Brasil que ele viu nascer diante das câmeras e o Brasil que hoje sangra nas favelas do Rio de Janeiro. Mas essa carta não foi feita para os holofotes. Foi escrita à mão, com lágrimas e arrependimentos, guardada em um envelope selado, encontrado apenas depois de sua partida por alguém que jamais imaginou carregar esse peso. Sua filha Patrícia. O que Silvio tinha a dizer sobre a violência, o amor, o povo e a própria vida ainda permanece um mistério. Mas hoje você vai ouvir. Esta não é apenas uma história sobre fama ou poder. É uma história sobre verdade, emoção e o coração de um pai. Então prepare-se para sentir, refletir e talvez chorar. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam sentir o poder da lembrança, do amor e das palavras que ficaram guardadas no silêncio. Agora respire fundo. A jornada vai começar. O tempo parecia ter parado naquela manhã silenciosa. Do lado de fora, o sol se filtrava pelas cortinas do velho escritório, iluminando pilhas de papéis, troféus empoeirados e fotografias que pareciam sussurrar histórias de outra era. Ali, sentado diante de uma mesa de madeira escura, Silvio Santos observava uma folha em branco. Os dedos tremiam levemente. As rugas no rosto, agora marcadas pelo tempo, contavam mais do que qualquer palavra poderia. Naquele instante, ele não era o dono do SBT, o ícone da televisão, o homem do sorriso eterno. Era apenas Senhor Abravanel, um pai, um homem tentando encontrar sentido nas memórias que o perseguiam. Respirou fundo, pegou a caneta e, pela primeira vez em muito tempo, escreveu sem pensar na audiência. As palavras vinham lentas, carregadas de lembranças. Cada letra parecia doer. Minha filha, se você está lendo isso, é porque o tempo já fez o que tinha que fazer. Ande comigo. Ele parou. Fechou os olhos por um instante e viu flashes de uma vida inteira. O camelô nas ruas do Rio, o jovem que vendia capas de plástico. No calor, o locutor de voz firme que acreditava que o Brasil podia sorrir, mesmo quando não havia motivo. Viu a família, o público, as luzes do palco, os aplausos, o sucesso e as sombras. As sombras que ninguém via, porque por trás do homem que fazia o país rir, existia um silêncio que crescia a cada notícia de violência, a cada criança sem futuro, a cada favela esquecida. Ele, que tanto acreditara no poder da esperança, agora via o Brasil se ferindo por dentro. Eu me pergunto, Patrícia, o que foi que deixamos de enxergar? Enquanto construíamos palcos, outros construíam muros. Enquanto eu dava prêmios, outros davam tiros. O Brasil virou um palco de dor, minha filha. As palavras manchavam o papel com emoção verdadeira. Silvio enxugou discretamente uma lágrima. Não era comum vê-lo chorar, nem mesmo em silêncio. Lembrava-se das vezes em que Patrícia, ainda pequena, o esperava acordada. Ele chegava tarde, cansado, e prometia histórias que nunca contava. Ela sorria mesmo assim. Para ela, o pai era um herói, mas ele sabia que o herói também erra. O relógio marcava quase meia-noite quando o barulho da chuva começou. Lá fora, trovões ecoavam, e Silvio levantou os olhos, como se conversasse com o próprio destino. Eu falei tanto com o Brasil, mas talvez nunca tenha dito o que mais importava, murmurou. Pegou mais uma folha. Escreveu algo, parou, respirou fundo e sorriu de leve. Aquele mesmo sorriso que um dia encantou milhões, mas agora era diferente. Era um sorriso de despedida. Eu não quero que você me lembre como o homem da TV, Patrícia. Quero que me lembre como o homem que acreditou que o amor podia mudar o mundo, mesmo quando o mundo parecia ter esquecido o que é amar. A chuva apertava. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam como
Fantasmas de um tempo melhor. Ele sentiu o corpo cansado, mas a mente, curiosamente, leve. Sabia que não viveria o suficiente para ver o Brasil em paz, mas queria deixar uma semente, uma verdade que talvez ajudasse sua filha a compreender algo que nem ele entendeu em vida. Guardou o papel dentro de um envelope amarelecido, escreveu com caligrafia firme: para Patrícia, quando eu já não estiver aqui. O envelope ficou sobre a mesa. Silvio levantou-se devagar, apagou o abajur e olhou uma última vez para o estúdio de lembranças. Cada troféu, cada foto, cada memória era agora uma peça de um quebra-cabeça que só ela poderia montar. Dias depois, o escritório foi fechado. A família tentava lidar com o vazio que ficava, não apenas o da ausência física, mas o do silêncio. Aquele silêncio que parecia ecoar por toda a casa. Até que, em uma tarde de céu cinzento, Patrícia entrou no escritório. O mesmo ar antigo, o mesmo cheiro de papel e madeira. Sentou-se na cadeira do pai e ficou em silêncio por longos minutos. O relógio ainda marcava o mesmo horário da última vez que ele esteve ali, 23h47. Ela passou os olhos pela mesa. Fotos de programas, anotações, um microfone antigo e então algo lhe chamou a atenção. Um envelope, selado, com o nome dela escrito à mão. Para Patrícia, quando eu já não estiver aqui. As mãos dela tremiam, o coração acelerou. Ela encostou o envelope no peito como se tentasse ouvir o que ele guardava. Um nó na garganta, uma lágrima involuntária. Por alguns minutos, não soube se queria abrir. Talvez o conteúdo fosse bonito, ou talvez fosse doloroso demais. Respirou fundo, olhou para a foto dele, sorrindo. Aquele sorriso que agora parecia lhe pedir coragem. Mas Patrícia não abriu o envelope. Ainda não. Colocou-o sobre o colo e ficou ali, em silêncio, olhando o horizonte pela janela. Sabia que dentro daquela carta havia algo que mudaria tudo, mas nem mesmo ela estava pronta para descobrir. E foi assim que o destino se suspendeu, entre o medo de saber e a necessidade de entender. O som distante de sirenes vindo do Rio de Janeiro ecoava na televisão ligada ao fundo. Notícias sobre mais uma operação policial em uma favela. Mortos, feridos, crianças apavoradas. Patrícia fechou os olhos e pela primeira vez compreendeu o peso do que o pai tentava dizer, que o Brasil que ele amava, o das risadas, da alegria simples, estava desaparecendo nas sombras. A carta esperava, e ela também. O passado e o presente estavam prestes a se encontrar. O envelope permaneceu sobre a mesa por dias. Às vezes, Patrícia o observava de longe, como quem teme um espelho que reflete mais do que o rosto, reflete a alma. A casa estava silenciosa. Os corredores, antes cheios de risadas, gravações e visitas, pareciam agora suspensos no tempo. O perfume do pai ainda pairava no ar, uma mistura suave de colônia antiga e nostalgia. Ela caminhava devagar até o escritório, sempre com a mesma sensação de que, ao abrir aquela carta, algo dentro dela mudaria para sempre. Mas a dúvida a paralisava. E se o conteúdo da carta revelasse arrependimentos? E se ele tivesse deixado um segredo, algo doloroso, que ela não estava pronta para ouvir? Enquanto o sol caía lá fora, Patrícia se sentava na poltrona que fora dele e fechava os olhos. Lembrava-se da voz do pai, calma, grave, sempre com aquele tom de brincadeira que disfarçava seriedade. Minha filha, na vida, a gente precisa saber o que é brincadeira e o que é para valer. Naquela hora, ela percebeu o quanto sempre o escutara, sem realmente ouvir. Os dias seguintes se tornaram uma sucessão de lembranças. Patrícia começou a revirar caixas antigas, procurando talvez um motivo para reunir coragem. Encontrou fotos amareladas, bilhetes de produções antigas, contratos de programas de TV e, entre tudo isso, encontrou um pequeno caderno de capa azul com as iniciais SA, gravadas discretamente no canto. Ao abri-lo, uma frase em tinta desbotada chamava a atenção. A fama é o eco
O que grita de verdade é o silêncio. Ela passou os dedos sobre aquelas palavras, tentando entender o que o pai queria dizer. Por um instante, sorriu, mas logo o sorriso desapareceu, substituído por algo mais profundo, saudade. Naquela noite, decidiu ligar para alguém que o conhecera como poucos. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz rouca e acolhedora a atendesse. Patrícia, que surpresa, minha menina. Era Gugu Liberato, ou melhor, um velho amigo de infância dele que permanecera próximo até os últimos anos. Eles não se falavam havia meses. A voz de Gugu parecia vir de outro tempo, carregada de lembranças compartilhadas. Eu encontrei uma carta, Gugu, uma carta do meu pai. A voz de Patrícia tremia. Está selada. Eu ainda não tive coragem de abrir. Do outro lado da linha, silêncio. Depois um suspiro longo. O Silvio sempre guardava o que sentia, Patrícia. Às vezes falava tanto na frente das câmeras que esquecia de falar o essencial fora delas. Talvez essa carta seja o que ele nunca conseguiu dizer, olhando nos seus olhos. Mas e se for algo que eu não quero saber? Perguntou com a voz embargada. Então você vai ter que ser forte o suficiente para ouvir mesmo assim, respondeu ele, porque o amor verdadeiro também dói. A ligação terminou, mas as palavras ficaram ecoando. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se no escritório, olhando para o envelope como quem olha para o próprio destino. As memórias começaram a surgir em sequência, como se o tempo voltasse para lhe mostrar o que ela não quis ver antes. Flashback, 1986. O corredor dos estúdios do SBT era uma mistura de vozes, câmeras e risadas. Patrícia, ainda um adolescente, esperava o pai sair de mais uma gravação. Ele vinha apressado, como sempre, com a equipe atrás, distribuindo ordens, piadas e sorrisos. Ai! Ela chamou, quase correndo até ele. Você vai poder jantar comigo hoje? Silvio olhou o relógio, hesitou por um segundo e respondeu com aquele tom brincalhão. Jantar? Só se for para participar do show do milhão lá em casa? Ela riu, sem perceber que por trás da piada havia um novo adiamento. Mais uma ausência, mais uma promessa adiada pela vida de um homem que se dividia entre o pai e o personagem. Naquela noite, o jantar aconteceu sem ele, mas a TV estava ligada e lá estava o pai, sorrindo para o Brasil inteiro. Sorrindo como se nada no mundo pudesse feri-lo. Flashback, 1999. Patrícia, já adulta, apresentadora, mulher feita, lembrava-se do dia em que discutiu com o pai pela primeira vez diante de uma decisão profissional. Ele queria que ela seguisse seus passos, mas ela queria encontrar seu próprio caminho. Eu não sou você, pai, gritou. Ele respondeu, calmo, com aquele olhar que parecia ver além. Eu sei que não é. E é por isso que tenho tanto orgulho de você. Mas, no fundo, ambos sabiam que havia algo não dito ali. Um amor imenso, mas também uma distância, como se palavras demais tivessem sido ditas aos outros e de menos entre eles. De volta ao presente, Patrícia chorava em silêncio. O envelope agora estava em suas mãos. Ela o virou, o observou contra a luz, viu a caligrafia firme do pai. Por um momento, ouviu ao fundo o som da TV ligada. Mais uma notícia sobre o Rio de Janeiro. Operação policial deixa dezenas de mortos no complexo do Alemão. Moradores denunciam invasões, crianças feridas, escolas fechadas. Ela desligou. Não queria mais ouvir, mas as palavras do pai, as de antes, voltaram com força. Enquanto eu dava prêmios, outros davam tiros. E foi nesse instante que Patrícia entendeu. Talvez a carta não fosse apenas sobre ela. Talvez fosse sobre o Brasil inteiro. O mesmo Brasil que ele tentou distrair com alegria, mas que agora parecia mergulhar no caos. As lágrimas vieram sem aviso. Ela segurou o envelope contra o peito, respirou fundo e sussurrou. Se eu não abrir agora, nunca mais vou conseguir. Com mãos
trêmulas quebrou o lacre. O som do papel rasgando ecoou pelo cômodo como o início de algo que não podia mais ser contido. A primeira folha deslizou e suavemente. As palavras estavam lá, escritas à mão com tinta azul, levemente borradas por algo que parecia lágrimas. Mas Patrícia não leu. Ainda não. Fechou os olhos e sentiu o coração bater descompassado. Sabia que a partir dali nada seria igual. Do lado de fora a chuva começou a cair. O vento balançava as cortinas e o relógio, como se respeitasse o momento, voltou a marcar 23h47. Ela abriu os olhos e começou a ler. O som da chuva, batendo nas janelas, parecia o compasso exato do coração de Patrícia. Ela segurava as páginas com cuidado, como se temesse que o simples toque pudesse apagar as palavras que seu pai havia deixado. As letras eram firmes, mas havia algo nelas, um traço trêmulo, como se cada linha tivesse sido escrita entre lágrimas contidas. Ela respirou fundo e começou a ler. Minha filha, se essa carta chegou até você, é porque o tempo já me levou para longe das câmeras e das vozes que sempre me acompanharam. Talvez agora, longe da plateia, eu finalmente consiga dizer o que nunca disse direito. Nem para você, nem para mim mesmo. Patrícia levou a mão à boca, tentando conter o soluço que começava a nascer. As palavras seguintes pareciam cortar o ar com a delicadeza de uma confissão. Eu vivi a vida inteira tentando fazer o Brasil sorrir, e de certa forma consegui. Mas enquanto fazia o povo rir, eu deixei de olhar para certas dores. Eu via nas plateias olhos cansados, olhares que vinham das favelas, das ruas, dos lugares onde a esperança parecia custar caro demais, e mesmo assim eu sorria, como se o riso pudesse curar tudo. Hoje eu sei que não podia. Ela fez uma pausa. Lá fora, o vento uivava, as lágrimas já escorriam sem vergonha alguma. Você sabe, Patrícia, eu nasci no meio da simplicidade, vendi capas de chuva nas ruas do Rio, conversei com trabalhadores, com gente boa, que lutava para viver. Eu vi crianças sorrindo sem ter o que comer. Vi mães lavando roupa em baldes de esperança. E me prometi, ainda jovem, que faria o Brasil sorrir comigo. Só não imaginei que um dia o mesmo país que eu tentei alegrar acabaria mergulhado em tanto medo. Patrícia enxugou os olhos, mas continuou. A cada notícia de violência, a cada tiro disparado em uma favela, algo dentro de mim morria, porque eu me lembrava daquelas ruas, as mesmas onde comecei a sonhar. As favelas onde eu fui camelô hoje se tornaram campos de batalha. E eu me pergunto, minha filha, o que foi que aconteceu com o nosso Brasil? Como é que o país do sorriso virou o país da sirene? A voz dele parecia ecoar na mente dela. Era quase possível ouvi-lo, com aquele tom sereno e firme, dizendo cada frase com o peso do arrependimento. Talvez eu tenha feito parte desse silêncio, Patrícia. Enquanto falava de prêmios, o povo pedia justiça. Enquanto mostrava alegria, muitos choravam sem voz. E eu, que sempre acreditei que o bem vence no fim, comecei a perceber que, na vida real, o bem também precisa lutar, porque ele não é o fim, ele é a escolha. Patrícia levou a mão ao peito. Sentia que cada linha era uma espécie de despedida, mas também um pedido de perdão. As palavras seguintes confirmaram isso. Eu me arrependo de não ter usado mais a minha voz, de ter acreditado que a televisão era suficiente para mudar as pessoas. Eu devia ter falado do amor de verdade, da solidariedade, da importância de enxergar o outro. Eu devia ter usado o meu palco para mostrar o Brasil que ninguém queria ver. O das favelas, o das mães que enterram filhos, o das crianças que dormem com medo. As lágrimas já caíam sobre o papel, mas Patrícia continuou, quase em sussurros. Eu pensei que o silêncio fosse humildade, mas aprendi tarde demais que o silêncio também pode ser omissão. Eu me calei quando devia ter falado, e é por isso que deixo essa carta. Para que você nunca se cale, Patrícia, para que você use a sua voz, mesmo quando o mundo preferir o silêncio. Ela respirou fundo, tentando conter o choro, mas então veio o trecho que a fez parar. As palavras pareciam pesar toneladas.
Dia, minha filha, o Brasil vai precisar se olhar no espelho. Vai ter que entender que o inimigo não é o pobre, nem o morador da favela. O inimigo é o medo, é a indiferença, é achar que a dor do outro não nos pertence. Patrícia levou a carta ao peito. O pai, que sempre viveu cercado por luzes e aplausos, agora se despedia nas sombras, com a simplicidade de um homem comum. Mas ainda havia mais. Eu quero que você saiba, minha filha, que o amor sempre foi o centro de tudo. Foi o que me fez levantar todos os dias. Foi o que me deu coragem para enfrentar o impossível. E se eu tivesse mais tempo, eu gritaria ao Brasil inteiro: amar é o maior prêmio que existe. Não é o dinheiro, nem o sucesso, nem a fama. É o amor que nos mantém de pé. Mesmo quando o mundo desaba. Ela se sentou exausta, com o rosto molhado de lágrimas. Mas o final da carta trouxe uma paz inesperada, como se o pai, mesmo ausente, estivesse ali, segurando sua mão. Se você estiver lendo isso, Patrícia, quero que olhe para o céu e sorria, porque eu estarei sorrindo. Também, não como o apresentador que o Brasil conheceu, mas como um homem que finalmente entendeu o valor do silêncio e o poder do amor. Cuide das pessoas, minha filha. Dê voz a quem ninguém escuta. Porque se existe algo que vale a pena nesta vida, é deixar o mundo um pouco mais humano do que encontramos. O texto terminava com uma última frase, quase ilegível, escrita no canto inferior da folha. O show termina quando as luzes se apagam, mas o amor esse nunca sai de cena. Patrícia fechou os olhos e chorou como nunca antes. Era como se o pai falasse direto de um lugar entre o tempo e a eternidade, tocando partes dela que estavam adormecidas desde a infância. Ela olhou pela janela. O céu ainda chorava, mas agora, entre as nuvens, uma réstia de luz atravessava o cinza. E pela primeira vez, ela compreendeu que aquela carta não era uma despedida, era um chamado. Ela se levantou, pegou o microfone antigo do pai, aquele que ele usava nos primeiros programas, e o colocou sobre a mesa. Depois, guardou a carta com cuidado. Olhou ao redor, sentindo o peso e a beleza daquele momento. O pai, o comunicador, o homem, havia partido. Mas o legado dele, aquele verdadeiro, humano e invisível, acabava de renascer. O som da chuva cessou, e no silêncio que se seguiu, ela sussurrou: eu ouvi, pai. Eu prometo que agora o Brasil vai te ouvir também. A madrugada havia se transformado em um amanhecer calmo. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas, iluminando o escritório, onde Patrícia permanecia sentada, imóvel, com a carta ainda entre as mãos. A tinta azul parecia mais viva sob a luz dourada, como se as palavras do pai ainda respirassem. Lá fora, o som distante de helicópteros e sirenes lembrava que o Brasil seguia em movimento. O mesmo país que Silvio tanto amou e que agora clamava por paz. Patrícia olhou para o microfone antigo sobre a mesa. Por um instante, pensou em como aquele objeto simbolizava tudo. O que o pai foi, a voz de uma nação, o sorriso de um povo cansado. Mas agora, aquele microfone parecia um convite, um chamado para continuar algo que ele havia começado, mas nunca terminado. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e abriu a janela. O ar fresco da manhã trouxe um cheiro de esperança. Lá embaixo, crianças brincavam na rua, indiferentes ao caos que o noticiário ainda insistia em repetir. E foi ali, naquele contraste entre inocência e realidade, que ela tomou uma decisão. Pai, o seu silêncio terminou. Naquela tarde, Patrícia voltou ao estúdio do SBT pela primeira vez desde o falecimento dele. Os corredores estavam diferentes, mas o ar ainda guardava ecos do passado. Cada canto, cada painel, cada foto dele nas paredes parecia observá-la com carinho e expectativa. Ao entrar no palco principal, sentiu o chão tremer levemente sob os passos. As luzes estavam apagadas, mas ela ainda podia ouvir a memória viva dos aplausos. Naquele exato lugar, seu pai havia feito gerações inteiras sorrirem. Mas agora era a vez dela. Fazer o país pensar. Com o microfone antigo nas mãos e o envelope no bolso, Patrícia caminhou até o centro do palco.
olhou para as arquibancadas vazias, imaginando-as cheias novamente, e pela primeira vez falou com o coração. O meu pai sempre acreditou que o Brasil era o país da alegria, mas o que ele não sabia é que a alegria também precisa ser cuidada. Ela fez uma pausa. O silêncio do estúdio era absoluto. Ele achava que o riso curava tudo, e talvez curasse mesmo por um tempo, mas o que fazer quando o país chora e ninguém escuta? O que fazer quando as favelas se tornam cemitérios de sonhos? Hoje eu quero usar esta voz, que um dia foi dele, para dizer o que ele nunca pôde dizer, que o verdadeiro Brasil é aquele que sobrevive nas vielas, nas mães que rezam, nas crianças que ainda acreditam no amanhã. As câmeras se acenderam lentamente, capturando a cena. Ela colocou o microfone sobre a mesa como um símbolo de passagem. Pai, o senhor me ensinou que a vida é um espetáculo, mas o que o senhor talvez não soubesse é que o espetáculo mais bonito é o da coragem. E eu prometo que o seu legado não vai ser só de risadas, vai ser de consciência. Ela tirou o envelope do bolso e o ergueu. Esta carta me ensinou mais do que qualquer programa de TV. Ela me ensinou que o amor é o único prêmio que nunca perde valor e que a voz mais poderosa é a que fala com o coração. O público, invisível, mas imaginado, parecia respirar junto com ela. Naquele instante, Patrícia percebeu que seu pai estava presente, não nas luzes, nem nos aplausos, mas na calma que envolvia o estúdio. Os dias seguintes foram uma avalanche de emoções. O conteúdo da carta se espalhou. Em poucas horas, o país inteiro falava sobre ela. As redes sociais foram tomadas por mensagens de carinho, reflexões e homenagens. Jornalistas, artistas, pessoas simples, todos pareciam unidos por um mesmo sentimento. O de que mesmo depois de partir, Silvio Santos ainda conseguia tocar o coração do Brasil. Programas de TV reprisaram suas falas mais humanas. Em uma delas, ele dizia: "Eu sempre acreditei no povo, porque é o povo que me faz continuar." Mas agora suas palavras ganhavam outro sentido. O povo também acreditava nele e, mais do que isso, acreditava na mensagem deixada por sua filha. Em escolas, professores começaram a ler trechos da carta. Em favelas, jovens organizavam rodas de conversa sobre esperança. Em programas de rádio, frases do texto eram declamadas entre canções antigas. Era como se, finalmente, o país inteiro estivesse ouvindo aquilo que sempre precisou ser dito. Certa noite, Patrícia foi convidada para um programa especial. O tema era o legado de Silvio Santos e o Brasil que ele sonhou. Ao vivo, diante das câmeras, ela segurou novamente a carta, mas dessa vez não havia lágrimas, havia força. Meu pai acreditava que o amor era o maior prêmio. E agora eu acredito também, porque o amor é o único que a gente dá, e ainda assim continua tendo. O amor é o que faz o Brasil resistir, mesmo quando o medo tenta calar nossa voz. A plateia, emocionada, levantou-se em silêncio. Não era um aplauso de festa, era um aplauso de respeito, um reconhecimento de que, por trás do apresentador, havia um homem que amava profundamente o povo que o aplaudia. Mais tarde, sozinha no camarim, Patrícia olhou para o espelho. Durante anos, aquele reflexo havia sido sua prisão. A pressão de ser a filha de Silvio Santos. Mas agora, o reflexo sorria diferente. Ela não carregava mais o peso do sobrenome. Carregava o propósito dele. Pegou o microfone antigo novamente e o colocou sobre a bancada. Na parte de baixo, gravou com uma caneta simples: "O show termina, mas o amor continua." Sorriu. Sabia que o pai entenderia. Lá fora, o Brasil ainda enfrentava seus fantasmas, mas de alguma forma o som da violência parecia menos ensurdecedor. Talvez porque naquele momento uma nova voz ecoava. Uma voz que nasceu do amor, da dor e do silêncio transformado em verdade. Patrícia saiu do estúdio com passos firmes. O sol nascia sobre São Paulo, tingindo o céu de um laranja suave, e ela pensou: se o amor é o prêmio, então meu pai venceu. Os dias se transformaram em meses,
E a carta, aquela simples carta escrita à mão com tinta azul e lágrimas invisíveis, percorreu o país inteiro. Nas favelas do Rio, professores começaram a ler trechos dela para os alunos antes das aulas. Em praças, pessoas desconhecidas se reuniam para discutir suas palavras, como se Silvio ainda estivesse ali, de pé, falando de amor e de esperança. E nas madrugadas de televisão, reprises antigas do programa Silvio Santos voltaram a ser exibidas. Mas agora, os espectadores não viam apenas o apresentador brincalhão. Viam o homem, o pai, o brasileiro que, por trás do sorriso, também carregava o peso do seu tempo. Patrícia assistia a tudo em silêncio, não com tristeza, mas com uma serenidade nova, quase sagrada. Ela sabia que, de alguma forma, a missão do pai havia sido cumprida, não na TV, mas na alma das pessoas. Em uma noite calma, ela voltou ao escritório. Tudo estava como ele havia deixado. A mesa, o abajur, os troféus e aquele cheiro doce de lembrança. Sentou-se na mesma cadeira em que ele escrevera a carta. Por um instante, ficou em silêncio. O relógio ainda marcava 23h47, o mesmo horário em que ele escrevera sua despedida. Ela sorriu e falou baixinho: "Pai, o senhor conseguiu." Do lado de fora, o som da cidade parecia diferente, menos hostil, mais vivo. E, naquele instante, Patrícia entendeu que o verdadeiro legado do pai não estava na fama, nem nas risadas, nem nos prêmios. Estava em ensinar o Brasil a sentir novamente. Ela fechou os olhos e deixou a lembrança tomar conta. A voz dele ainda ecoava em sua mente. O show termina quando as luzes se apagam, mas o amor, esse nunca sai de cena. Patrícia levantou-se, olhou para o horizonte através da janela e sorriu. O amanhecer despontava com uma luz suave, dourada, quase espiritual. Parecia um aceno, uma despedida, ou talvez um recomeço. E ali, naquele silêncio bonito, ela entendeu. Aquela carta não era apenas para ela, era para todos. Para cada mãe que perdeu um filho e ainda assim acredita. Para cada jovem que luta nas esquinas esquecidas do Rio. Para cada brasileiro que, mesmo em meio ao caos, ainda escolhe o amor em vez do ódio. O último parágrafo da carta, agora eternizado em seu coração, parecia ecoar em todo o país. Seja qual for a dor, não desista de ser bom. Não desista de acreditar. O Brasil só vai mudar quando a gente amar o suficiente para não se calar. E foi assim que, muito além dos palcos, Silvio Santos fez o Brasil ouvir uma nova voz. Uma voz que não vinha dos estúdios, mas das ruas, das casas simples, dos corações que se lembraram do que é sentir. E naquela manhã, Patrícia saiu de casa com o rosto sereno, o coração leve e a certeza de que o amor, esse sim, é o verdadeiro espetáculo que nunca termina. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise se lembrar do poder do amor, do perdão e da esperança. Porque, no fim das contas, o show pode até acabar, mas a mensagem essa continuará viva em cada um de nós.